videoaula com o nosso tema Matéria e Energia. Vamos focar aqui agora nas mudanças de estados físicos da matéria, mudança de estados físicos da matéria, né? A gente vai ver essas mudanças. Olhem só. A matéria pode sofrer transformações físicas, passando de um estado físico para outro, quando há variações de temperatura e pressão. Durante essas transformações, as características visíveis da matéria, como sua forma e seu volume, se alteram, bem como o estado de agitação de suas partículas. Entretanto, a composição da matéria permanece inalterada, não ocorrendo formação de uma nova substância. Então, quando a transformação é física, quando há transformações físicas, por exemplo, a água pode ser sólida, líquida e gasosa, né? Então, quando essa transformação ela vai continuar sendo água, mesmo que ela passe de um estado sólido para o líquido, para o gasoso, sempre ela vai voltar sendo água, tá? Então, o que acontece? Ela vai continuar sendo sempre a substância. Então, é uma transformação física, ela vai continuar sempre sendo água, mesma substância. Vamos estudar algumas transformações físicas que ocorrem na matéria, utilizando a água como exemplo. Nossa matéria vai ser a água. Olha só. A matéria ela pode estar no estado sólido, líquido e gasoso. Só que ela sofre algumas transformações físicas. Ela não deixa de ser água. Por exemplo, o sólido, quando ele passa do estado sólido para o estado líquido, o que acontece? Acontece uma fusão, né? Por exemplo, eu tenho um cubo de gelo. Quando eu deixo ele ao ambiente que ele está recebendo calor, né, ele vai derreter e vai virar líquido. Então está acontecendo uma fusão. Quando eu pego água e coloco lá no meu congelador, no recipiente, no meu congelador da minha geladeira, o que acontece? Ele vai passar a ser gelo novamente. Então o que está acontecendo? Está acontecendo uma solidificação. Quando a água está na líquida, que passa para o estado gasoso, o que acontece? Uma vaporização, né? Uma vaporização. Quando a água evapora, né? Vai acontecer uma vaporização. Quando a água está no estado gasoso, que é o caso que a água evapora, se condensa, vai para as nuvens. Quando ela cai em forma de chuva, que vai se tornar líquida de novo, acontece o quê? Uma condensação, né? Do mesmo jeito aqui nós também temos sublimação. É quando a matéria está no estado sólido e passa diretamente para o estado gasoso. Ou quando está no estado gasoso e passa diretamente para o estado sólido, que nem no caso do gelo seco, né? Por exemplo. Vamos dar continuidade de mais detalhado. Fusão. Olha só, o que é fusão? Coloquei aqui a imagem de um cubo de gelo, né? Olha só. O gráfico a seguir representa uma pedra de gelo a menos 10 graus Celsius, recebendo energia térmica durante aproximadamente 22 minutos. E a mudança de estado físico que ocorre. Olha só aqui, ó. Curva de temperatura da água na fusão. Então estamos aqui, ó. Olha só esse gráfico aqui. Temos o zero, né, para cá tudo negativo, né, menos 5, menos 10, para cima, e tem aqui, nós temos a linha do tempo aqui, ó. Tá? Olha só, como ela está sofrendo uma fusão, essa água ela está a menos de 0 graus Celsius. Então aqui a nossa água aqui, ó, ela está a menos 10 graus Celsius, né? Ela está a menos 10 graus Celsius. Então ela é o quê? A água no estado sólido recebendo energia térmica, então ela está recebendo calor. Nossa pedra de gelo está recebendo calor. O que acontece quando ela recebe calor? Ela vai subindo, atingiu aqui a 0 graus Celsius. Quando acontece 0 graus Celsius, acontece quem? A fusão da água. Olha só a linha vermelha. Acontece a fusão da água. Quando ela chega aqui na parte líquida, né? Chegou na parte líquida aqui aos 22 minutos, ó. 20, 21, 22. Aos 22 minutos está o pontinho aqui. O que acontece? Ela está líquida, ela está mais ou menos aqui o quê? A 7 graus Celsius, né? Mais ou menos 7 graus Celsius. Então aqui, ó, é a curva, né, da temperatura da água aqui nesse gráfico aqui que vocês estão observando. A água está sólida, então ela vai passar pela fusão e vai ficar líquida. Então aqui essa curva aqui está mostrando que ela está a menos 10 graus Celsius, ela recebeu calor e aconteceu o quê? Em 22 minutos ela se transformou em líquida. Então aconteceu o quê? A fusão, certo? Solidificação, olha só. Coloquei uma aguinha aqui nos cubinhos de gelo, vou colocar no meu congelador, né? Olha só o gráfico. O gráfico a seguir representa uma porção de água a 20 graus Celsius, 20 graus Celsius, perdendo energia térmica durante 35 minutos, e a mudança de estado físico que ocorre. Curva de temperatura da água na solidificação. Olha só a água, aqui o zero, né? Para cá é negativo, para cá é positivo. A água líquida está a 20 graus Celsius, a água líquida. O que acontece? Ela vai fazer o quê? A água no estado líquido cedendo calor. Quando ela cede calor, o que acontece? Olha só, ela vai esfriar até chegar ao nosso ponto de
fusão, que está aqui a 0 graus Celsius. Ó. E aí ela faz isso aqui, ó, aos 35 minutos, ó, ela vem aqui nessa linha de fusão, aos 35 minutos ela desce aqui, ó, 35 minutos, né? Aqui, ó, linha do tempo aqui. 35 minutos ela faz o quê? A água no estado sólido, condensando energia térmica. Aqui, ó. Então, a partir dos 35 minutos ela está já na parte sólida. Então, o que aconteceu? A solidificação. Ela está aqui, ó, 20 graus Celsius no estado líquido, vem descendo, perdendo calor, vai aqui na linha 0 graus Celsius aqui, ó, e depois, aos 35 minutos, ela faz o quê? Se torna sólida de novo. Ela está a menos 10 graus Celsius, ó. Como está dizendo. Ela está a menos 10 graus Celsius. Certo? Aqui, embaixo aqui. Menos 10 é o quê? Vai ficar sólida. Olha só aí. Então nós temos a vaporização. Nossa vaporização, ela pode ser dividida em evaporação e ebulição. Certo? A vaporização, ela pode ser dividida em evaporação e ebulição. No caso aqui, ó, a evaporação, eu coloquei esse copo cheio de água no ambiente fora, como no pátio da escola, numa praça, certo? Então o que acontece? Ele vai evaporando devagarzinho, de uma forma lenta e espontânea. Né? Então isso aqui dá-se o nome de evaporação. O que é evaporação? É quando, por exemplo, a nossa água vai evaporando de uma forma lenta e espontânea conforme o ambiente. Certo? O ambiente. Então ela vai saindo devagarzinho. Ó. A água está aqui cheia, vai aqui no meio e já está no finalzinho. Ebulição é quando a nossa água evapora rápido, rapidamente, né? Que no caso ela está recebendo calor aqui do fogão, ó, ela está fazendo o quê? Evaporando rápido. Logo, logo ela vai ferver e vai secar, né? Aí se dá o nome de ebulição. O gráfico a seguir representa uma porção de água a 90 graus Celsius recebendo energia térmica durante aproximadamente 24 minutos e a mudança de estado físico que ocorre. Curva de temperatura da água na ebulição. Na ebulição, olha só. A água está como? A 90 graus Celsius. Ó. Então, quando ela vai passar por uma ebulição, o que ela vai passar? Ela vai receber calor e vai evaporar rapidamente. Como ela está aqui na ebulição a 90 graus Celsius, ela vai subir. Ó. O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius e o ponto de fusão é 0. Então, ela subiu aqui, ó, 100 graus Celsius, ela já começa a evaporar. Certo? Ela já começa a evaporar. Então, o que acontece? Olha a linha aqui, né? Ela começa aqui e aqui, ó, aos 24 minutos, ó, 25 aqui, ó, 24 bem aqui atrás, ó, ela já está em forma, ó, a água no estado gasoso, recebendo energia térmica, ó, olha só. Então, quando ela chega a 100 graus Celsius, ela já vai evaporar, ela vai ficar na forma gasosa, certo? Condensação. O que é condensação? Condensação é quando a matéria está no estado gasoso que volta para o estado líquido. Eu coloquei essa mesma foto aqui, que é a água está aqui no estado líquido. O que acontece? Ela ferveu, ela foi vapor. Antes de chegar nessa tampa, ela se transformou em vapor, né, em gás. Né, está no estado gasoso. Quando ela bateu aqui na tampa, essa tampa está cheia de gotículas. Ó. Cheia de gotículas, que foi o que? Ela se transformou de novo em líquida. Que é o caso da evaporação da água, como no mares e rios. Né? O que acontece? A temperatura ela vai evaporando a água, né? Ela se torna vapor, sobe, ela chega nas nuvens, recebe a massa de ar frio, se condensa e cai em forma líquida novamente. Tá? É como aconteceu aqui nessa panela, condensação. Sublimação, olha só o nosso sublimação. Sublimação é quando o que acontece? Quando passa do estado sólido diretamente para o estado gasoso ou vice-versa. Quando está no estado gasoso, passa diretamente para o estado sólido. O que acontece? Esse aqui é o gelo seco. Esse gelo seco, quando ele fica a menos 47 graus Celsius, o gás carbônico, o que acontece? Ele vira gelo seco. Tá? Diretamente ele passa. E quando colocamos no ambiente, o que acontece? Ele evapora sem passar pelo estado líquido. Então isso aqui é sublimação. Então tem um bom estudo